Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida no bate-papo político, chamando o repórter Sátiro Salles, que tem informações sobre essa semana esvaziada no Congresso Nacional. Sátiro Salles. Boa parte dos deputados federais e senadores está em Brasília, mas a semana pode ficar esvaziada no Congresso Nacional, com a ausência dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que viajaram a Nova York para a abertura da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU. A ausência de Lira e Pacheco acabam por desestimular uma presença parlamentar mais massiva nos plenários da Câmara e do Senado, adiando assim a votação de projetos de interesse do governo federal. A desaceleração da pauta de votações pode significar também mais um recado dos líderes dos partidos que compõem o Centrão, que ainda não estão contemplados com a reforma ministerial e, ao mesmo tempo, com a demora do Palácio do Planalto em definir cargos importantes no segundo escalão do governo, principalmente para o comando da Caixa Econômica Federal. Na Câmara Federal, sob a direção interina do deputado Marcos Pereira, do Republicanos, nenhum projeto do governo ou proposta polêmica deve ser analisada. Um dos textos que unem os governistas e oposicionistas é a PEC da anistia, que trata do perdão das irregularidades cometidas com as cotas de gênero e recursos do fundo eleitoral, que está sob análise da comissão especial após um pedido de vistas. No Senado, também nesta semana, não há votação de nenhum projeto de maior relevância. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, muitos projetos que ganham repercussão nacional, como, por exemplo, o projeto que trata sobre a prorrogação da desoneração da folha salarial de empresas de 17 setores da economia e que tem também no texto benefício para os municípios que seriam ou que serão contemplados com a desoneração da folha salarial, da redução da alíquota do INSS. Esse é um dos projetos que estão na pauta de votação, assim também como a reforma eleitoral, que saiu da Câmara e foi para o Senado, e a PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata sobre a anistia aos partidos políticos e aos dirigentes partidários que deixaram de cumprir a legislação, que ignoraram a cota de gênero e, por essa razão, receberam punição ou multa da Justiça Eleitoral. E essa PEC, proposta de emenda à Constituição, perdoa todos os crimes, fraudes e irregularidades. São projetos que estão na pauta de votação, tanto da Câmara quanto do Senado, e também outras matérias de interesse do governo. Mas com o plenário vazio, nada se vota nesta semana. Mais de 20 parlamentares do Zenon estão nessa comitiva junto com o presidente Lula para essa Assembleia Geral da ONU em Nova York. Então, você imagina, entre esses 20 parlamentares estão aí, como já foi dito na matéria, o presidente do Senado e também o presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, aí a agenda está esvaziada, porque projetos polêmicos não entram na votação sem que haja naturalmente a condução dos presidentes das duas casas. Para você ter ideia como está Brasília, a coisa mais animada por lá é a semana chamada Semana das CPIs. E ainda assim, um aguardado depoimento na CPI dessa semana seria daquele ex-ministro do governo Bolsonaro, Braga Neto, e foi adiado. Então imagine como é que está então em Brasília. Apenas aqueles projetos que já estão ali em fase bem final, que tem pleno consenso, aí sim vão ali ter o seu andamento no Congresso Nacional. Mas o que interessa, o que tem hoje de polêmica, o que tem hoje de urgência, como é o caso, por exemplo, da questão da reforma ministerial, da mini-reforma eleitoral no Senado e a PEC da anistia na Câmara dos Deputados, esses apenas com o retorno que está previsto para quinta-feira dos deputados, ou seja, semana em Brasília não funciona na sexta-feira. Então pode-se aguardar isso apenas para a partir da semana que vem. Ou seja, é uma semana esvaziada, antecedendo a um período que será de muita efervescência, porque os prefeitos se preparam para desembarcar no início de outubro em Brasília, justamente para
pressionar o Congresso Nacional a tirar da gaveta tanto a proposta de emenda à Constituição, que trata sobre a recomposição dos recursos do FPM, e também o projeto de lei que trata sobre o apoio do governo federal aos municípios para a recuperação, para o dinheiro as perdas com o ICMS. Recuperação das perdas do ICMS. E aquele 1,5%, que é exatamente o projeto que amplia a questão do FPM para os municípios, que são esses 2 pontos que os levam de volta a Brasília, claro, porque os prefeitos estão aí na pressão, como se diz, dizendo, com a faca no pescoço para que o Congresso aprove essas matérias. Essa CPI, essa PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata sobre a anistia aos partidos políticos, Beto Almeida, gera também expectativa entre lideranças estaduais do PL. Foi apresentada uma emenda ao projeto de lei, ao texto da PEC, para os deputados estaduais do PL, deputados estaduais e deputadas estaduais do PL do Ceará, caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral por irregularidades, fraude na apresentação de candidaturas femininas, terem os mandatos preservados. Essa PEC da anistia está, nesse momento, tramitando na Câmara Federal. Está numa comissão especial, houve pedido de vistas e a matéria, naturalmente, vai a plenário. E por que ela está sendo, Luziano, tão aguardada? Porque todos os partidos políticos, independente de ideologia, de cor partidária, eles têm, digamos assim, pendências a resolver com a justiça eleitoral, inclusive com relação à prestação de contas, com relação a problemas de deputados parlamentares que não cumpriram as cotas e estão prejudicando o mandato de parlamentares, como é o caso aqui do PL no estado do Ceará. Mas isso implica dizer o seguinte, que esse projeto, que tem o apoio de todos os partidos, a tendência é que ele seja aprovado sim no Congresso Nacional. E aí, naturalmente, os parlamentares aqui, toda a bancada do PL que estava nesse clima de angústia, de expectativa, aguardando algum parecer, a tendência é que, mesmo que haja algum, vamos dizer assim, algum revés, continue nada mudando aqui para eles com os recursos que foram apresentados aqui ao TRE, que o TRE, inclusive, ficou de retomar esta semana o julgamento dos recursos, dos embargos que foram apresentados, a decisão aqui que anulou a eleição deles, mas implica dizer, Luziano, que mesmo que tudo isso aqui dê errado, eles recorrendo a Brasília numa aprovação desse projeto, a coisa se resolva por lá. E já na reta final do bate-papo político, Beto Almeida. Olha, Zenô, tem uma coisa que é interessante. Primeiro vamos falar aqui dos consignados, 2 rapidinhos. Dizer que o seguinte, a gente falou na semana passada o entendimento que houve do Supremo Tribunal Federal de que era sim legal e viável o empréstimo consignado para os aposentados do PPC e até para quem recebe o Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, o próprio governo, por meio da Previdência Social, disse, não vai ter empréstimo. No entanto, para o pessoal do BPC, sim. A novidade é que a partir de hoje, praticamente hoje, 6 bancos já começaram a retomar a linha de crédito e fazer esses empréstimos para os aposentados. Então, quais são as preocupações agora que os aposentados que o pessoal que é beneficiário do BPC, porque o BPC ele não é aposentado. Ele é do LOAS, são para aqueles idosos que têm mais de 65 anos, que têm alguma vulnerabilidade social, eles não são de fato aposentados, mas tem empréstimo garantido para eles. Então, nesse caso, eles têm que ver, primeiro, quais são os bancos que estão emprestando, e aí eu já adianto aqui, é Banco do Brasil, é o Bradesco, é o C6 Bank, é o Itaú, o PagBank e o Santander. São esses 6 bancos iniciais que já retomaram a linha de crédito. Você pode estar perguntando aqui o seguinte, e a Caixa Econômica, que concentra a maior parte desses empréstimos? A Caixa ainda está fazendo uma análise, mas já disse o seguinte, Luciano, que deverá retomar em pouco tempo e vai usar aquela mesma faixa de crédito que ela empresta para os consignados dos aposentados do INSS, algo em torno de 1,70% ao mês. A outra notícia que eu considero... É importante, Beto, que as pessoas beneficiárias do BPC, benefício de prestação continuada, tenham muita cautela ao pedir esse dinheiro emprestado, porque os juros aparentemente têm taxas baixas se comparadas com outras taxas de diferentes empréstimos bancários, mas o comprometimento da renda pode gerar dificuldades do ponto de vista da alimentação e também de tratamento médico para as pessoas que recebem o BPC, que são famílias, são pessoas de baixa renda e em muitos casos com problema de saúde. Então, é boa e necessária essa cautela, porque depois que é assinado o contrato, o dinheiro sai na conta e voa como areia.
de uma duna. É rápido. Vai embora. Luciano, olha só. E fica o buraco no orçamento doméstico a cada mês. E os bancos têm interesse em emprestar. Você sabe qual é a base hoje de agosto, últimos dados de agosto? Quantos beneficiários do BPC nós temos? Do BPC Loas aqui no Brasil? 6 milhões, Beto? Quase isso, Luciano. Você foi em cima. Eu fui em cima, né? 5.467.595 pessoas recebem BPC Loas no país. Hoje esses dados são de agosto. Desse total, 1.699.057 beneficiários já têm ao menos um contrato ativo de empréstimo consignado. Ou seja, não é praticamente um quinto aqui. E compromete que percentual, até que percentual da renda, Beto? Olha, pode até 30%, Luciano. É até o percentual de 30% que você pode comprometer. Levando também em conta o seguinte, que você tem que olhar essa questão que eu falo do empréstimo. É 1,70% que a maioria dos bancos está emprestando. Mas tem banco aí com quase 2%. Então 1,99% que é o limite máximo que um banco pode cobrar. E para finalizar, jornalista Beto Almeida, a nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Só para finalizar, eu achei uma notícia otimista, assim, que eu acho, vamos dizer assim, que é do secretário executivo de habitação aqui da Secretaria de Cidades, o Weber Araújo, ex-prefeito Weber Araújo. Ele diz, Luciano, que o governo cearense vai trabalhar para zerar o déficit habitacional aqui do estado do Ceará pelos próximos 4 anos para suprir uma carência de 300 mil moradias em todo o estado do Ceará. E ele diz o seguinte, que o principal problema hoje é identificar onde que existem terrenos públicos, tá? Porque são habitações para aquela faixa 1 do projeto Minha Casa Minha Vida. Segundo o Weber Araújo, já foram identificados pelo menos 8 terrenos públicos aqui na nossa capital, Fortaleza, que somam cerca de 60 mil metros quadrados. Mas cidades do interior e também do litoral estão sendo observadas nessa tratativa de ter projetos para todo o território cearense. Agora, você imagina, se você dividir 300 mil pelos próximos 4 anos, é uma meta ainda ousada. Viu? Enquanto você fala sobre esse assunto, o advogado Anderson, que é da subseção da região metropolitana de Fortaleza, Beto Almeida, da área de habitação, e ele também é diretor da área de habitação da Prefeitura do município de Maracanaú, ele diz o seguinte: bom dia, é bom lembrar que além do déficit habitacional quantitativo, que se refere à construção de novas moradias, temos também o déficit qualitativo, que trata da regularização fundiária e melhorias habitacionais. Em relação ao déficit habitacional qualitativo, o governo do estado não moveu nenhuma pedra para viabilizar a liberação dos recursos já aprovados no Ministério das Cidades através do programa né? Apenas o credenciamento de uma instituição financeira. 37 milhões de reais liberados, e ele diz que que esses segmentos estão reféns da decisão que falta ser tomada pelo Banco do Nordeste. Aí tá aí, Luciano, uma boa questão colocada por ele, uma boa pauta. A se falar sobre esse assunto. Sem Déficit dúvida. Habitacional. É isso. Final da nossa conversa, Beto Almeida? Final da nossa conversa por hoje. Grande abraço a você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Uma boa terça a todos e até amanhã.